Então, eu vou fazer a prece inicial para nós começarmos nosso estudo. Vamos elevar nossos pensamentos aqui, reunidos, buscando nossa caminhada, a oportunidade que temos de encarnados aqui no planeta Terra, esse planeta de prova e expiação, que nos dá esta condição de mantermos a paz em nosso interior, pela prática dos ensinamentos que temos pelo Consolador, e agora crescendo neste esforço, nessa busca com a ajuda do plano espiritual, do irmão Rodolfo, para conseguir esse passo, mais esse dia, mais esse ponto, para a nossa condição de sermos úteis, amáveis e de bem-estar com a graça de Jesus. Assim seja. Então, nós temos aqui, Gildardo, a programação para essas aulas que vão ser dadas, né? A Ercília programou para hoje 4 capítulos, né? Acho um pouco difícil atingir esse nível. Então, nós vamos compor aqui, nós temos várias aulas com você e a Gisele, né? Vamos dividindo aqui o assunto. Se não conseguirmos dar os 4 capítulos, a gente vai dar os demais junto com os outros, que nos outros dias estão programados só um capítulo. Você tem a programação, né? Sim, você mandou para mim. Tá bom. Então, nós vamos começar tentando 2 capítulos aqui, ou 3, se for o caso, e completamos juntamente com o próximo estudo, que vai ser um capítulo só. Então, o capítulo que nós vamos começar, então, podem ser os médiuns os animais? Podem ser médiuns os animais? É a pergunta, né? Então, recordando, então, nós temos, assim, para fazer um início, né? Nós temos os médiuns psicógrafos, né? Que são aqueles médiuns mecânicos, semimecânicos e intuitivos, que o médium se concentra, relaxa, o perispírito ele se expande, a entidade vem e fica, então, com o perispírito do médium expandido, a entidade já está em perispírito, ela se aproxima e se junta uma área comum dos 2 perispíritos. Isso possibilita, então, a comunicação mediúnica. No caso de ser psicografia, ele vai atuar no braço do médium, o médium vai passar a escrever o que o espírito quer, não é? E pode ser, então, mecânica, ele nem sabe o que está escrevendo, ele vai saber, a hora que ele terminar, ele vai ler. Né? Não fica nem sabendo, não passa pela mente dele, só passa pelo braço. Né? O espírito atua no braço. Já a semimecânica ele fica sabendo, e a intuitiva mais ainda. Já a psicografia, a psicofonia, há essa aproximação, mas aí o médium é capaz de falar. Então, ele atua nessa área comum do perispírito do médium com o perispírito da entidade, e ela então faz o médium falar. Aí essa fala pode ser consciente ou inconsciente. Se for inconsciente, ele está falando e não escuta o que ele fala. Sim? Pode falar. Sim, Gildardo. Eu falo. Está cortando, né? Eu não estou ouvindo a sua... Vou mudar aqui de posição e já falo. Você está me ouvindo? Eu vou aumentar o volume meu aqui. Ah, tá. Um momento. Tá, pode falar. Tá. Já mudei aqui de posição? Sim. No, solo que estaba falando que la comunicación estaba se cortando, no estaba escuchando, señor. Agora já está ok. Ah, sim. Tá. Então, tem um médium
recordando aqui, para nós entrarmos no assunto dos animais, né? Dos animais. Sim. Então, tem um médium psicógrafo, que ele concentra, relaxa, o perispírito expande um pouco, né? E a entidade vem e fica o perispírito, a entidade, com o perispírito do médium, uma área comum. Então, a entidade pode atuar no braço do médium e escrever, né? E pode ser, então, mecânica e semimecânica, e também consciente. A mecânica, a entidade se aproximou, ficou uma área comum dos dois perispíritos, do médium que está expandida e da entidade. A Gisele chegou, né? Tá. Boa noite, Sim. Gisele. Bem-vinda, Gisele. Boa noite. Bem-vinda. Tá, boa noite. Então, nós estamos falando aqui sobre os médios, recordando aqui um pouco, né, Gisele? Sobre os médios psicógrafos, né, que a entidade atua no braço do médium. E pode ser inconsciente, né? Pode ser elas mecânica. E nós estamos falando já na a mecânica. Então, ele atua no braço do médium, o médium não fica nem sabendo o que ele está falando, o que ele está escrevendo. Ele vai saber depois que terminar a comunicação. Ele vai ler, né? E se for semiconsciente, ele atua no braço do médium, escreve, mas o médium fica acompanhando o que ele está escrevendo, né? E a intuitiva, ele passa o pensamento depois que ele vai escrever. Então, ele fica sabendo primeiro todo o texto para depois escrever. Já a psicofonia, de falar, o médium relaxa, expande o perispírito, a entidade vem, que já está em perispírito, porque está no plano espiritual, fica uma área comum dos dois, e através da cena comum ele faz a boca do médium falar. Aí pode ser inconsciente e consciente. Então, inconsciente, o médium vai estar falando o que a entidade quer falar e não sabe o que ele está falando, não escuta, né? Não tem conhecimento. Só vai saber depois, né? Consciente, ele fica sabendo, né? Ele está falando e está ouvindo. E está entrando na mente dele, então está registrando o que a entidade está falando através da boca dele, né? E agora, então, nós vamos começar a mediunidade dos animais, né? Recordado isso, se tem alguma colocação a fazer, fique à vontade. O objetivo é haver aproveitamento, a gente buscar uma boa compreensão, né, que esse é o nosso ponto principal, né? Então, estando feita essa recordação, vamos começar a mediunidade dos animais. Eu também falei com o Gildardo, o Gisele, e nós temos 4 capítulos para estudar hoje, né? Mas não vamos estudar os 4, porque vamos dividir isso aí, são várias aulas, né? Passar o que não for possível nós estudarmos hoje para as aulas seguintes, os estudos seguintes, que só tem um capítulo nos estudos seguintes. Então, nós vamos juntando com esse capítulo que está sendo programado para as próximas aulas, e dividindo, então, o estudo, se não der tempo de fazer tudo hoje, né? Então, iniciando. A discussão foi levantada se os animais são médios, né? Essa discussão se os animais são médios foi levantada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e o fato determinante, a habilidade observada em animais amestrados, que pareciam adivinhar o pensamento de seus donos, tirando de um baralho cartas por eles determinadas. Diante dessas demonstrações, que eram comuns em exibições teatrais na época, alguém na Sociedade de Paris saiu com o argumento de que era possível mediunizar os animais. Então, devido a esse fato dessas pessoas terem esses animais treinados, né, de periquito, que fica tirando cartas, e outras atividades aí de percepção. Então,
a pessoa que treinou o pássaro falava para ele tirar as de copa. Então, lá no baralho, ele tirava as de copa, né? Tirava dama de ouro, né? E ele tirava dama de ouro. Então, como acontecia isso, eles colocaram que o animal, então, estava lendo o pensamento do dono, né, daquele mágico que estava ali, porque não entendia as palavras de falar, né? A pessoa falava para ele e ele, então, pelo pensamento, transmitiria isso para o animal e o animal faria essa operação. Mas, na verdade, é um treinamento que o instrutor faz com o animal. Ele consegue levar essa realização através de um treinamento. Não é que o animal se comunique em pensamento com o instrutor, não é? Então, vamos continuar aqui, como ele vai explicar para nós como é que isso acontece. Então, do espírito Erasto, né, que é o que instruía lá Kardec, o Erasto, ele tem a seguinte explicação. Acompanhemos com atenção excertos importantes de sua mensagem, que é o seguinte, do Erasto. Então, está dizendo o seguinte, pretende ele, a pessoa, né, da sociedade parisiense, em virtude deste axioma, quem pode ou mais, pode ou menos, que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais, e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. Então, porque os espíritos daquela época faziam reuniões com mesas girantes, faziam as mesas girar, né? Às vezes se locomovia, subia, descia. Ela obedecia o pensamento dos médiuns. Então, isso é possível. Naquele tempo era possível e continua sendo possível, né? Isso acontecia, então, com frequência, porque foi o começo do plano espiritual se manifestar aqui no nosso plano físico. Então, foi o trabalho que o plano espiritual, já preparado, né, fez para que começasse a haver interesse por essa manifestação, pelo conhecimento do plano espiritual. Então, se os médios conseguiam fazer as mesas, subir, descer, levantar uma perna, levantar outra, por mais motivo deveriam fazer os animais, né? Porque a mesa, né, a cadeira, um objeto material, não tinha vida. É morto, é matéria inerte. Já os animais já têm vida. Sabe cantar, sabe voar, sabe correr, né? Sabe obedecer ao animal. Então, seria de se esperar que, já que conseguia com as mesas, com animais, seria mais fácil, né? Essa interação entre o médium e a entidade, e o animal ou a mesa, né? Tudo bem? Tá certo, né? Então, vamos continuar. Então, podeis animar, diziam então essas pessoas, né? O Erasto. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano, então, podeis e deveis poder animar a matéria já animada e, particularmente, os pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, não é assim. Não pode ser assim. Então, está dizendo que não é assim. Então, ele diz assim, o que é um médium, né? O que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que esses possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Então, o médium, conforme nós falamos da psicografia, da psicofonia, de outros recursos mediúnicos, ele é um instrumento pelo qual o espírito que é invisível, que não tem condições de falar, de ser ouvido, fala através do médium, ou da psicofonia, ou da psicografia, né, ou outros médios. Então, o médium é isso.
é aquele pelo qual os espíritos falam, os espíritos escrevem, se manifestam. Né? Prosseguindo. Há um princípio que, estou certo, todos os espíritas admitem, é que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? Então, se um médium está ali, né, ele está ali no centro espírita, ele é um espírito já com um certo esforço, uma certa qualidade de vida, né? E vinha uma entidade atrasada, viciada, né? Se comunicar pelo médium, né? Então, esse médium que está ali concentrado, ele precisa baixar as vibrações dele. Ele precisa baixar as vibrações dele, ele precisa aprender a fazer isso, né, na reunião, para que aquela entidade que é viciada em droga ou em álcool, né, que está lá atormentada, possa casar os dois perispíritos. Porque senão, se o médium não abaixar as vibrações, a entidade não consegue juntar essa área comum para fazer a comunicação. Então, precisa haver um casamento. Se for uma entidade no mesmo nível do médium, já chega e já casa, já começa a falar, já é mais fácil, né? Então, precisa haver afinidade, precisa haver nível vibratório e capacidade de usar a língua, ou então o braço para escrever, saber falar. Aquele que se comunica, né? Que é a entidade. Está acompanhando? Tudo bem? Está tudo certo? Então, não se preocupem em fazer colocações, comentários, que é importante, é bom, ajuda a reunião. Obrigado. Então, prosseguindo. Pois bem, repeti-lo-emos ainda. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de naturezas idênticas, são, numa palavra, semelhantes, possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos desencarnados e encarnados, pomos-nos muito pronta e facilmente em comunicação. E aí então ela reforça, né? Dizendo: por que os homens hão de pretender, desse modo, confundir o perfectível com o imperfectível? Não. Convençai-vos. O fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que eles lhe é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para mesclar, unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Então, o médium, quando faz a mesa andar, a mesa levantar, baixar, ele não faz a mesa falar. Ele não faz a mesa escrever um texto dela, o texto do médium, né? O médium por exemplo, eles amarram uma caneta na cesta, eles usavam cesta, né? Amarra a caneta na cesta, o médium põe o dedo ali e o espírito, através do médium, faz a cesta fazer as escritas. Mas as escritas que estão lá no papel, não foi o sexto que pensou, o sexto que decidiu, o sexto que mostrou conhecimento. É a entidade que passou pelo médium, através desse processo do perispírito, e através dos fluidos, né, passou para a sexta, e a sexta, então, foi fazendo as letras que a entidade queria, né? Eu estou aqui para conversar com vocês e quero me entender, ajudar, tal. Esse processo, então, foi escrevendo. Então, a cesta, a mesa, a cadeira, faz o que o médium quer, o que a entidade quer, através do médium, né? Levanta. Ou então, o próprio médium pode querer alguma coisa, pode falar para a mesa fazer isso, fazer aquilo, né?
Já a comunicação com os animais, né? Ele não sabe falar, né? Ele não sabe fazer uma tarefa mais complexa de comprar um pão, por exemplo, na padaria, né? Ele não tem... Vai lá comprar um pão para mim, ele não é capaz de entender essa mensagem, né? Ele não tem uma formação perispiritual com recurso para entender essa mensagem. Então, a comunicação com o animal seria do tipo de fazer o animal falar, assim, para exagerando. Seria como se nós fizéssemos o animal falar. É impossível. Não há entrosamento do perispírito do humano com o do animal. E no caso da mesa, da cadeira, a mesa da cadeira não tem perispírito. Foi o fluido magnético do médium que imprimiu os fluidos da mesa, da cesta, e que fez, então, a mesa só movimentar. Não fez a mesa falar, né? Não fez a mesa ser um ser pensante, e sim fazendo o que o médium quer, né? E com o animal já não há essa sintonia, essa relação, porque ele não tem recursos de fala, ele não tem recursos de pensamento, ele não tem recursos de estabelecer atividades mais complexas. Ele é limitado dentro de ações mínimas de correr, pegar uma bola, né? Aquilo repete, né? E nem ele ensina aquele pegar a bolinha, ir lá jogar a bola e buscar. O animal não ensina essa atividade para outro animal. Ele não é capaz de fazer isso, né? Então, essa limitação do animal impossibilita essa ligação de levar ele a falar, ou levar ele a cumprir uma tarefa com a ação do nosso pensamento atuando nele. Nele seria, então, esse médium, né, que nós estamos estudando aqui. Tudo bem? Tudo certo? Está acompanhando? Então, fique à vontade para qualquer colocação que ajude nessa compreensão, né? Então, prosseguindo. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para os alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem. Precisavam compreender, porém lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Então, os animais, nós nos alimentamos da carne, né, nós fazemos roupas de couro, né, hoje está mais proibido, mas ainda existem sapatos, por exemplo, de couro. E para fazer tarefas, né, como cuidar da casa, atender, fala para o animal aqui, ali, né? Ele vem quando fala aqui, ou então junto, né, que o animal acompanha junto, mas coisas limitadas. Ele é capaz só de fazer isso. E então um gato menos ainda, né? Então, e um pássaro também aprende a imitar a voz do ser humano, né? Mas ele só imita, ele não sabe o que está falando, né? Então, prosseguindo. Pretende ele, aqui, dizem os espíritos, mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem com que se movam, sim. Mediunizam, não. Porquanto, mais uma vez eu digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Então, quando movimenta a cadeira, movimenta a mesa, a cesto, não está mediunizando a cadeira, não está mediunizando a mesa. Porque o médium, quando recebe uma comunicação de psicofonia, a entidade se aproxima junto ao perispírito. O perispírito do médium é capaz de falar, né? É capaz de falar. O perispírito da entidade também é capaz de falar, né? Só ela fala num nível de fluido que não dá para ouvir. Então, os dois perispíritos são capazes de falar. Então, ele vai começar a falar, eu estou aqui nessa reunião para conversar com vocês. Então,
está usando a boca, que ele também, o perispírito dele também tem boca, né? Que é o nosso corpo físico é uma construção igual ao do perispírito, né? Então, há essa capacidade dos dois de falar, de usar a boca, né? Já atuando na mesa, a mesa não tem boca, né? A cadeira não tem boca, então você não está mediunizando a mesa, não está mediunizando a cadeira. Você está fazendo o outro que você quer. E ela, então, como os fluidos penetraram e juntaram com os fluidos, com a matéria dela, ela então passa a fazer o que você quer. Não é uma mediunização da cadeira, da mesa. Tudo certo, né? Vamos prosseguir, então, né? Não tem nenhuma dúvida, nenhuma colocação. Vamos prosseguir. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. E muitas vezes, o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Então, os animais são capazes de enxergar espíritos, né? Eles têm esse dom, essa capacidade. E então, espíritos não evoluídos, espíritos imperfeitos, para assustar o dono, eles se fazem visíveis para os animais, às vezes mais de um espírito, né? E assusta o animal. Então o animal começa a latir e o dono fica então assustado, porque não vê ninguém, né? São entidades. Então é possível os animais verem espíritos, né? Mas essa condição é do animal, uma questão de capacidade de enxergar matérias rarefeitas, né? Que é dos espíritos. Não é os espíritos que se materializam e pegam do animal fluidos. Isso não tem como eles fazerem isso. Os fluidos dos animais são incompatíveis com os espíritos, assim como o ser humano. O que acontece é que o animal tem essa capacidade. Ele enxerga os espíritos. É uma qualidade dos animais, né? E as entidades, sabendo disso, né, assustam o animal. Vão em cima dela, e o animal começa a latir, o gato começa a correr, ou algum outro animal, e o dono fica assustado, porque não sabe o que está acontecendo, né? E se ele tiver conhecimento espírita, como foi que nós estamos tendo aqui, ele vai saber que o animal está enxergando o espírito. Aconteceu comigo isso, né? Eu já até contei aqui anteriormente. Quando não estava na pandemia ainda, né? Eu fazia caminhada com o cachorro aqui de casa. E conversava algumas vezes com uma pessoa na praça. E essa pessoa era muito ligada à religião, né? Era uma pessoa fanática, na verdade. E então, o cachorro do lado, ela via essa pessoa e não se incomodava com ela, né? Mas isso aconteceu várias vezes. Um determinado dia, o meu cachorro, né, avançou nesse senhor. Latia nele, assim, latia. Mas não era bem dele, era meio do lado, né? Ou seja, aquele dia ele estava acompanhado com entidades, né? E o meu cachorro via essas entidades, né? E latia nelas. A pessoa ficou incomodadíssima, né? Ela ficou chateada, que estava latindo nela e desajeitada e sem saber o que fazer, né? Eu mais ou menos já sabia, né, que a gente estuda, vi que era uma entidade, estava do lado dele, né? E aí procurei puxar o animal, o meu cachorro, puxar, para não dar demais, ele insistia em avançar. Aí é um cachorro grande, meio difícil de puxar, mas levei ele embora. No dia seguinte, vi de novo esse senhor. Já o meu cachorro já não se incomodou mais com ele, né? E em outro dia também, né? Ou seja, naquele dia estava com entidades acompanhando aquela pessoa. Tudo bem? Então fique à vontade, estamos aqui para
ter um bom aproveitamento e para ter uma aula que seja positiva para todos vocês, não é? Então, vamos prosseguir aqui. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja possível e sensível, e é com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Ora bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Então, a entidade vai fazer uma comunicação, psicofonia. O médium está aqui concentrado, relaxou, o perispírito expandiu, a entidade vem e entra uma faixa de perispírito comum aos dois. Mas se o médium está usando essa ligação com a entidade no seu perispírito, se está vendo perispírito a perispírito, por que então a entidade já não faz logo a comunicação, já não fala, né, direto, sem os olhos? Se é perispírito e perispírito, por que a entidade já não fala logo direto, né, sem usar o médium, né? Ou escreve sem usar o médium, né? Por quê? Porque o perispírito do médium tem fluido anímico, fluido vital, está encarnado. É um perispírito de uma pessoa encarnada, então tem fluido vital. O perispírito da entidade não tem fluido vital, não tem animismo, ela está desencarnada, está no plano espiritual. Para ela falar e escrever, no nosso meio, ela tem que usar esse animismo, esse fluido vital que o médium tem. Tá? Então, é possível isso se dar, porque o perispírito da entidade é igual ao perispírito do encarnado, é o mesmo perispírito, a mesma constituição, o mesmo fluido, né? Por isso é possível ele usar o animismo, o fluido vital do médium, né? Mas o animal não tem essa condição de casar com o perispírito do médium, não é possível esse casamento, só a entidade que dá para fazer essa interação e fazer esse uso da boca do médium, ou então da mão dele para escrever. Então, assim, nós não podemos fazer isso com o animal, porque ele não tem essa mesma condição que a entidade encontra no médium, encontra esse casamento, e usa os fluidos anímicos do médium, o seu fluido vital. Tudo bem? Tudo certo? Está ficando claro? Que haja esse uso do tempo, né? Não só para nós termos a condição de estarmos aqui, mas com compreensão, com aproveitamento, né? E fique à vontade, nós estamos aqui para esse objetivo. Então, prosseguindo. Definidos que estão os parâmetros da questão, permitimos-nos comentar a capacidade de registrar presenças espirituais e certamente emanações psíquicas, vibrações mentais de encarnados e desencarnados, está associada à natureza diferenciada do sistema nervoso de cada espécie animal. Então, não são todos os animais que conseguem ver espírito. Tem cada espécie de animal que é mais capaz de ver, digamos, um cavalo, um cachorro, que é um animal mais avançado, né, já consegue ver, mas os animais mais sem condição de convivência com o ser humano já não têm muito essa capacidade. Então, é natural, portanto, que as espécies melhor organizadas fisiologicamente apresentem capacidades perceptivas mais apuradas do que outras. Então, o cavalo vê o cachorro, mas um leão, por exemplo, um tigre, né, uma zebra já não vai ser capaz, porque não consegue viver com o ser humano. Não. Perfeitamente lógico também que animais da mesma espécie se diferenciem em termos de sensibilidade nervosa. Esta é a razão para que, por exemplo, um cão, um cavalo, registrem coisas no mundo espiritual com mais intensidade do que um outro cão, um outro cavalo.
Então, não são todos os cachorros que conseguem ver com facilidade. Algum cachorro consegue, por exemplo, o meu aqui de casa consegue. Essa é a experiência que eu contei. Então, eu vi que ele consegue ver espíritos, né? Mas não são todos os cachorros que conseguem, todos os cavalos, todos os gatos, né? Daí, muitas vezes, as afirmativas de seus donos, meu cachorro ou meu cavalo é médium. Declaração imprecisa, bem se vê, mas na qual existe ainda uma subjacente grande verdade, a paranormalidade diferenciada entre animais de espécies diferentes e entre os da mesma espécie. Então é usado esse termo, dizer que é médium, que não é verdade, né? Mas porque um cachorro consegue ver, outro cachorro já não consegue. Um cavalo consegue ver, o outro cavalo já não consegue. Então, é uma referência a que aquele cachorro, então, o meu cachorro seria assim, poderia ser chamado nesse sentido, né, que nós compreendemos agora, como médium, porque ele consegue ver espíritos. Então, essa lição terminou. Algum comentário, alguma observação? Aí nós vamos passar para a próxima já, né, que são 4 capítulos. Então, fique à vontade para que a gente tenha um bom aproveitamento, né? E tenha uma boa compreensão. E vocês conheçam um pouco mais da doutrina espírita. Consigam se preparar melhor para quando for a reunião prática, né? Se concentrar melhor, ter uma melhor direção nos fluidos, em como isso se dá nessa concentração. Então, vamos agora ao segundo, que é desenvolvimento mediúnico. Então, desenvolvimento mediúnico. Vamos lá. Então, nós temos da formação dos médiuns, que está o tema como subtítulo, desenvolvimento mediúnico. De saída, Allan Kardec reforça ponto fundamental. A mediunidade não se revela mediante sinais exteriores. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência, é experimentar. Então, Kardec informa que não existe modos ou características pessoais que digam que a pessoa é médium. Não dá para saber quem é médium, olhando assim, ouvindo a pessoa falar, vendo as manias dela, né? Só se sabe que a pessoa é médium e que mediunidade tem experimentando, participando de reunião. Então, alguns já sentem alguma coisa nas suas capacidades, no seu modo de sentir, mas na aula prática, na hora que nós sentávamos na mesa e fizemos os exercícios, que vai se revelar a mediunidade. E é ali que está o momento de se expressar a mediunidade. Por desenvolvimento mediúnico, se entendia na época a ação de experimentar a mediunidade, por iniciativa própria, apresentar-se à pessoa sintomas evidentes da faculdade ou não. Era o colocar-se à disposição dos espíritos, a fim de que eles, detectando na pessoa faculdades ostensivas, delas pudessem se utilizar. Então, era o único meio que usavam, né? Levar a pessoa na reunião e experimentar, né? Hoje, tem prevalecido a ideia de encaminhar candidatos para o exercício mediúnico através da existência de sintomas ou de evocação. Então, hoje, acontece de falar, você é médium, né? A pessoa falar, você é médium. Muitas vezes sem fundamento, às vezes com algum fundamento, mas hoje, então, já existe essa prática de se afirmar pelo convívio comum, assim, do dia a dia, né, que a pessoa é médium. Então, ele vai dizer aqui como é que se dá. A eclosão. Então, a eclosão vai se dar da seguinte forma. O codificador apresenta como justificativas propostas para favorecer a eclosão da mediunidade
e da faculdade, ao tempo em que alerta para atitudes e comportamentos que os aspirantes à mediunidade deveriam evitar ou controlar, a fim de não verem dificuldades ou frustrações suas e frustradas. Ele começa, então ele está dizendo aspectos que vocês devem, segundo Kardec está dizendo, observar, para evitar que vocês atrapalhem a sua mediunidade, a mediunidade de cada um. Então, vamos ver o que ele fala que nós devemos evitar, tomar cuidado. Ele começa por dizer que o pretendente à mediunidade, quando acalente o desejo de poder confabular com os espíritos das pessoas queridas, deve moderar sua impaciência. Então, existe em cada um de nós a vontade de entrar em contato com um avô já desencarnado e que nós tínhamos amizade com eles, ou algum tio, alguma tia, algum parente, mas ele está dizendo que vocês não devem pensar nisso. Não devem ter essa pretensão, porque isso atrapalha o desenvolvimento da preparação psíquica, que vai estar o mais possível aberto, né, para a entidade que vai vir. Você não sabe, né? Se você fica pensando naquele parente, naquela pessoa, você está bloqueando a comunicação com a entidade que vai ser levada à reunião, né? Que eu vi uma vez só acontecer isso, precisando todo de reunião mediúnica que eu participo, né? Muitos anos, só havia acontecido uma vez esse fato. E o parente se comunicar na reunião, né? E então ele continua, né? Declina o motivo da recomendação, a necessidade. Então, por que não pretender que algum parente se comunique, né? Pelo médium, ele não pensar nisso, né? Por quê? A necessidade de relações fluídicas entre médium e espírito que não se estabelecem instantaneamente, sendo conveniente que ninguém se obstinasse em chamar determinado espírito com exclusão absoluta de qualquer outro, antes de ter completado o desenvolvimento da faculdade. Então, quando vocês tiverem uma mediunidade já aflorada, tiverem prática, vocês poderão pensar nisso, né? Mas não agora. Agora é totalmente desaconselhável. É um impedimento para o desenvolvimento da mediunidade de cada um, porque vai fechar, achando que eu quero que aquela valor comunique, eu quero que aquele fique dirigindo a sua vibração para aquele avô, para aquele parente, e impossibilita a comunicação de entidades que estão lá na reunião destinadas a essa prática, a esse exercício. Segundo conselho, foi no sentido de que o médium, quando quisesse evocar espíritos, começasse por se dirigir somente aos que sabia serem bons e simpáticos, e que pudessem ter motivos para acudir ao apelo, quer dizer, estivessem ligados efetivamente à pessoa que evoca. Então, se ele fazer alguma evocação, algum pensamento em uma entidade, que seja uma entidade já evoluída, uma entidade em condições de dar uma comunicação pacífica, né? Suave, para que não entre em choque, né? Nessa evolução do desenvolvimento do médium. E, prosseguindo, mais adiante, experiente e cônscio das finalidades superiores da mediunidade, o médium estaria em condições de se envolver com espíritos inferiores, se interessado estivesse em ajudá-los, sem se abalar ao sofrer-lhes as agressões, com toda a atenção para que tais espíritos não assumam predomínio. Então, evitar de se fixar em espíritos inferiores. Porque na reunião você está ali
concentrado, relaxado. Os espíritos que se comunicarem com o médium, mesmo sendo imperfeitos, são sob direção do grupo de espíritos capazes, espíritos evoluídos, que estão ali na reunião, que vão fazer esse acompanhamento. Então, aí, a entidade imperfeita ainda vai se comunicar com o médium com essa assistência. Vai abaixar as vibrações do médium para dar esse casamento. Tudo é feito com um trabalho, então, organizado na reunião mediúnica. Por isso, o Centro Espírita se destina a isso, né? Se vocês pensarem em querer ajudar alguma entidade, pensar numa entidade que está sofrendo, vocês começam a assumir essa realização por si próprio e pode prejudicar o médium, pode atrapalhar a sua evolução, né? Então, não pensar em nenhuma entidade, deixar que o plano espiritual cuide dessas ligações, desses trabalhos que vocês vão realizar, né? Então, não só pensar em parente, como também não pensar em alguma entidade que vocês queiram ajudar, né? É evidente que vocês vão ajudar, não só as preces, mas não querendo ser veículo de manifestação delas, né? Que seria também uma coisa importante, sem dúvida, né? Mas não compete ao médium fazer essa decisão. Vai na reunião, acompanha a direção da reunião, o plano espiritual vai fazer as comunicações que couberem, se for necessária, pelo médium, e é uma tarefa deles, e vocês vão ali, então, sendo pessoas que vão ser veículos desses encaminhamentos da reunião, dessa decisão da reunião. Isso é muito importante, né, esses conceitos, né, para se preparar na forma de se colocar na reunião, né, muito importante. Tá ficando claro? Estão acompanhando? A aula vai até às 10h30, né? Então, nem tem bastante tempo. Tudo bem, então, vamos prosseguir. Outra orientação complementar de grande valor é esta. Se é importante não cair o médium sem o querer na dependência de maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por natural e sem direção à vontade. Isto ocorreria se o incontido desejo de se tornar médium levasse a pessoa a dirigir-se ao primeiro espírito que aparecesse, pois ninguém pedirá impunemente a assistência de um mau espírito, pior ainda, quando o tome como facilitador para o desabrochar de sua mediunidade. O codificador reforça a recomendação, lembrando que muitos médiuns, ingenuamente, pensam que, uma vez aflorada a mediunidade, com o concurso desses espíritos, podem deles se libertar facilmente. Então, está lá na reunião. Aí vem uma entidade e dá uma comunicação através do médium. Uma comunicação interessante, uma comunicação boa, né? Ele fala bastante através do médium. E contam sobre como ele está no plano espiritual, a condição dele, e surte bastante efeito. Aí, terminada a reunião, é feito comentário naquela comunicação do médium, né? E ele, então, fica sentindo bem, né? Claro, fez um bom trabalho, né? E ele, então, de repente, ele quer que aquela entidade se comunique com ele de novo, né? Mas é uma entidade ainda imperfeita, né? Então, as vibrações dele começam a se ligar com essa entidade, começam a facilitar. Essa outra reunião, a entidade comunica através dele de novo, né? Aí ele já fica contente, já fica achando que é a entidade que ele vai favorecer, que ele vai ajudar, mas o problema é que as entidades evoluídas querem que as pessoas cresçam, sejam capazes. As imperfeitas querem submeter, transformar-nos em escravos, transformar-nos em propriedade deles, transformar-nos a serviço deles, né? Então, o médium deve evitar esse entusiasmo, né?
porque a entidade aí se liga, a entidade perfeita, atrasada, né, se liga no médium e depois é difícil eles fazer essa ligação. Ele está lá no plano espiritual, estabeleceu essa facilitação do médium, é difícil de desfazer depois, né? Isso, então, está aqui porque é uma coisa que pode acontecer, é um fato real, né, que se dá nesse trabalho da mediunidade, né? Duas medidas profiláticas importantes que apresentou para médiuns novatos permanecem atualíssimas e merecem destaque. A primeira é colocar-se sob a proteção de Deus e a assistência do anjo da guarda, e não de espíritos familiares, não necessariamente bons e preparados. E a segunda, aplicar-se com cuidado, critério e meticuloso exame, a reconhecer, por todos os indícios, de que a experiência faculta, de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam. Então, vocês precisam então desenvolver essa capacidade de perceber a entidade que se aproxima. Depois que ela se comunicou através de vocês, aí ela vai falar que ela está sofrendo, que ela está sendo prejudicada, que ela vive com dor e tem raiva de não sei quem. É fácil de ver que ela é imperfeita, né? Mas vocês precisam desenvolver uma capacidade, a Kardec está ensinando aqui, né? De perceber se a entidade é imperfeita já a hora que ela se aproxima, pelos fluidos dela. O fluido se aproximou de vocês e já sabe que é imperfeita. Se é uma entidade evoluída, chega aqueles fluidos leves, suaves, de rosa bem-estar, você já sabe que é perfeita. Não existe, né, espírito imperfeito que tenha fluidos leves, suaves, agradáveis. Não existe. Né? Se aproxima com fluidos leves, agradáveis, é um espírito evoluído. Se aproxima com fluidos desagradáveis, é um espírito perfeito. Então, você deve desenvolver esse objetivo. Já saber que a comunicação vai ser de um espírito imperfeito ou de um espírito mais adiantado. Tudo bem? Dando para acompanhar, né? Estão entendendo bem? Então, fique à vontade. Estamos aqui para um bom aproveitamento. A Gisele, o Gildardo, né? Seja à vontade, né? Olha, o trabalho de médium é um trabalho que envolve vários aspectos, né? É importante vocês estarem conscientes dessas diversas áreas, né? Que é... Se nós aqui no plano físico temos o corpo físico admirável, no plano espiritual, as questões que envolvem as diversas áreas de conhecimento, de atividade, é infinitamente superior a nossa, né? Então, nós estamos entrando nesse contato com essa área espiritual, que é muito mais rica em termos de realização e de possibilidades. E também devemos nos apegar, está colocando aqui, ao nosso anjo da guarda, né? Então, pense sempre em Deus e no anjo da guarda. É certeza que vocês estão bem protegidos. É a melhor entidade para acompanhar vocês, é a sua anjo da guarda. Vocês vão ter um mentor, vão ter outros recursos, conforme vão desenvolvendo a mediunidade, mas de imediato é o anjo da guarda, né? Tem uma história que o Roberto Campos conta, né? Estão fazendo um trabalho aqui, estão escutando uns gritos aí, o pessoal está consertando a rua a essa hora da noite, né? Deve ter acontecido alguma coisa na rua aí. E, então, é um fato acontecido que naquela época da Inquisição, né, que tinha muita força a Igreja Católica, um padre, né, um bispo, né, que tinha bastante força no catolicismo, e aí, então, essa força, muitas vezes, era porque tomava a propriedade das pessoas, né, denunciava alguns proprietários como pessoas que estavam
cometendo sacrilégios, né? E aí era suficiente para tomar a propriedade das pessoas. Então não havia assim muito critério em qualificar um padre, um bispo como santo, né? Às vezes é porque fazia isso. E foi um caso de um bispo que se tornou santo, mas ele não era assim tão bom. Não era desse tipo de chegar a tomar propriedade, mas não era tão bom, né? Como ele foi declarado santo, então as pessoas, né, que estavam ali, conheciam ele, começaram a fazer pedido para ele, né? E pedia isso, pedia aquilo, e ele então se desdobrava em ajudar, né? E tinha então essa possibilidade, né, ele via, de se tornar um espírito conhecido, de valor, né, de grande mérito e importância na humanidade, por ter ajudado um, ajudado outro, curado um, curado outro, curado filho. E ele se esmerava nesse trabalho, mas ele não era um espírito evoluído, tão evoluído. Ele era mediano, no caso. Não tinha recursos espirituais de grande porte. E por isso, devido a inúmeras solicitações que tinham, ele foi ficando mal, foi ficando desgastado, foi ficando sem condições até de se mover, de atender um pedido aqui, uma coisa ali, ele foi se esgotando. Ele ficou tão mal que Deus então teve a misericórdia para com ele, né? A piedade para com ele, e retirou ele daquele meio. Então, as pessoas solicitavam, ele ia, como tirou daquele meio, daquela influenciação, ele foi se afastar para se recuperar em outro nível de ambiente, de pessoas, né? Aí as pessoas solicitavam, ele já não estava mais ali, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com quem nós pedimos ajuda, né? Devemos, então, com esse cuidado, está dizendo aqui Kardec, né? De começar nesse trabalho com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito guardião e Deus, né? Que esse aí é garantido, vai nos ajudar. E, posteriormente, conforme vocês vão desenvolvendo o conhecimento, a experiência, desenvolvendo a mediunidade, aí sim tem um mentor. Mas ele aconselha não pensar em espíritos familiares, não pensar em outro tipo de ligação como ajuda, e sim um anjo da guarda e Deus. Então, vamos prosseguir. Por isso, indispensável o estudo prévio da teoria que, criada por ele, já existia e que hoje se apresenta enriquecida por inúmeras e valiosas contribuições. É bom realçar que esse cuidado de o médium fazer autocrítica da sua... Então, aqui já é... Ah, não, eu deixei de ler uma parte aqui. Eu pulei uma parte, eu vou ler aqui então essa parte. A segunda orientação de Kardec, aplicar-se com cuidado e critério e meticuloso exame a reconhecer por todos os indícios de que a experiência faculta, de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam. Para isso, indispensável o estudo prévio da teoria que, criada por ele, já existia e que hoje se apresenta enriquecida por inúmeras e valiosas contribuições. É bom ressaltar que esse cuidado de o médium fazer autocrítica de sua produção, bem como da natureza de intenções dos comunicantes, que têm acesso às suas faculdades, deve acompanhar toda a sua trajetória. Então, ter esse cuidado de perceber que a entidade se aproxima é evoluída ou é imperfeita é algo fundamental e que, neste momento que nós estamos começando, fica como uma informação importante para que vocês comecem a pensar nisso ao participar das reuniões e ao ter essas influenciações, como também avançando, você desenvolvendo a mediunidade, tornando prédios mais práticos, né? Continuar com esse objetivo, né? Eu estou falando aqui em diferenciar entidades imperfeitas de entidades evoluídas, mas aqui no livro
no capítulo anterior, nós estamos vendo agora, né? São os critérios que existem aqui é para diferenciar entidades grosseiras, né, que seriam as mais atrasadas, entidades frívolas e entidades já evoluídas, né, superiores. As grosseiras seriam com um nível de fluido bem baixo, bem pesado, né, com truculência até no manifestar. As frívolas seriam essas que ficam, eu vim aqui só porque eu ia passando e fico com essas conversinhas, né? Já não é tão pesado o fluido, mas também não é evoluída, ainda é perfeita, né? E as sérias, né, que são as comunicações de entidades já evoluídas, né? Então, essa diferenciação entre grosseiras e frívolas, eu coloco como imperfeito, que fica mais fácil gravar, né? Fica mais fácil como um treinamento de ver fluido desagradável, é imperfeito. Poderá ser grosseiro, pode ser frívola, mas é imperfeito, né? Então, prosseguindo, recomendo isso aos bons espíritos, porque, em verdade, nenhum médium pode julgar-se completo em tempo algum, sendo aquele estágio que o codificador chama de médium pronto ou formado apenas o do domínio da resistência material, que faz parte do processo, ou seja, controle das forças nervosas que acionam a comunicação. Então, o espírito completo seria um Chico Xavier, um Divaldo, né? É difícil, então precisam estar acordados, né, com essas características, porque para um médium como Chico Xavier, que, por exemplo, apareceu no banheiro dele, né, uma mulher, né? Uma mulher bonita, né? E ele então não se incomodou com isso, não se incomoda, né? Outra ocasião apareceu um capeta perfeito, né? Uma pessoa, uma entidade com todas as características de demônio, e chegou, apareceu para o Chico Xavier e falou: Chico Xavier, você me chamou, né? Induzindo o Chico Xavier a atrapalhar ele, né? Você me chamou, né? O Chico Xavier, eu chamei assim, que eu tenho um serviço para fazer, não estou conseguindo ajudar todas as pessoas, queria que você me ajudasse. Né? A entidade se irritou e saiu, né? Então ele não se atrapalhava com essas condições. E nós, que ainda estamos no caminho de buscar a melhora nossa, nós devemos estar atentos a essa questão, porque poderá nos atrapalhar, né, no caminho da mediunidade. Allan Kardec aconselha ainda que o pretendente a médium, a fim de evitar a repetição de tentativas inúteis, pergunte por outro médium a um espírito sério e adiantado claramente se tem faculdade ostensiva. Isso vocês vão passar por esse exame, né? Já está programado. Na sequência, a hora que vocês passarem para a parte prática, vai ser feita essa consulta para o plano espiritual dizer da mediunidade de cada um de vocês, né? Segue recomendação técnica das mais importantes. Se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a esse resultado serão infrutíferas. Então ele quer ser médium mecânico, né? Chegar lá e escrever psicografia mecânica. Mas se ele não for mecânico, não vai adiantar ele ficar insistindo, né? Ele então fica com aquela ideia fixa que ele quer ser aquilo, mas ao não conseguir ser esse psicógrafo mecânico, e tenta, e não avança, não cresce, ele deve então buscar outras observações, conforme nós vamos ver aqui, né? Então, uma das orientações é primeiro pensar na psicofonia inconsciente ou psicografia mecânica. Então, a pessoa pensa primeiro na psicofonia inconsciente, né, que ele vai falar sem saber o que está falando, ou então a psicografia mecânica que ele não sabe o que está escrevendo. Mas não teve um progresso, já passa para outra. Vamos prosseguir aqui.
desde que, após inúteis experimentações efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou os que se produzem são, por demais, fracos para dar resultados, não deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe foi sugerido, sem se preocupar com saber se esse pensamento promana de seu espírito ou de uma fonte diversa. A experiência lhe ensinará a distinguir. Então, se ele está lá tentando a psicografia, tentando a psicofonia, tentando a audiência, e não acontece nada, se ele perceber algum pensamento que ele vê que não é dele, ele deve falar. Deve usar a psicofonia, ou deve fazer essa comunicação pela audiência, ou então deve escrever. Como um começo, né? Para que flua essa ligação com a entidade e o seu perispírito e a ação na mão ou na boca, né? Então, depois de muita tentativa, de algumas reuniões, e não escreve, não fala, né? Então, ele tem um pensamento lá que ele vê que não é dele, deve falar, né? Como uma abertura para que comece a funcionar a mediunidade. E aí, na sequência, ele vai ver se essas mensagens vão se dando com frequência, ele vai vendo que coisa que não é dele, vai falando, ou então desaparece. Então, ele só teve uma ideia que fosse uma comunicação, mas ainda não era, né? Então, ele deverá mudar o foco dele para a psicografia, ou para a audiência, ou outra mediunidade, para que ela desenvolva, né? Ela apareça. Tudo bem? Tudo claro? É bem sutil nessa questão da mediunidade. É algo muito rico, né? Muito, muito bom. É uma atividade construtiva dentro da evolução nossa, né? Um recurso precioso de ligação ao plano espiritual, né? Fique à vontade para vocês colocações que vocês quiserem. Como é que está o tempo? Temos 20 minutos. Por fim, reproduzimos lembranças do codificador relacionadas aos aspectos gerais e positivos que devem ser observados no desenvolvimento mediúnico. Então, nós temos a primeira recomendação, a calma, recolhimento e vontade firme, em primeiro lugar. Tu está ali sentado, na reunião, não ficar ansioso pela comunicação, pela aproximação, ter calma, manter a calma e ter vontade, né, de que haja a aproximação, que haja esse acontecimento, né, dentro de calma e de aguardar ali serenamente que isso se dê, isso se passe. Segundo, solidão, silêncio e afastamento de tudo o que possa ser causa de distração. Então, pensar em solidão, ficar disponível, não lembrar o que fez durante o dia, coisas que ficou por completar. É claro que essas lembranças vão vir, vão aparecer. Então, essa capacidade que vai se desenvolvendo de relaxamento é em função de você não pensar em outra atividade e sim buscar esse sentimento que ele chama aqui de solidão. Você está ali sem lembrança, evitando essas lembranças, evitando esses pensamentos que fogem, está em solidão. Estão buscando, então, não dirigir a sua atenção para outra coisa que não seja a calma, a disponibilidade para ser veículo da comunicação. O item próximo, C.
reunir-se com pessoas animadas do mesmo desejo e comungando a mesma intenção. Auxílio de médiuns já formados. Então, ter esse auxílio. Ter contato com médiuns já formados, né? Conversar com eles, né? Saber algum contato que eles, de uma informação que eles tenham, né? E ajudar vocês, né? Então, essa relação é fortalecedora. Mais um. Emprego de magnetismo, que o codificador aconselha dirigir as áreas motoras dos médiuns psicógrafos, mas que se tem mostrado útil também quando aplicado aos centros de captação mediúnica. Então, vocês vão ter a recepção de fluidos, que poderá ser aplicado na reunião, vai ser aplicado, né? Poderá ser aqui no braço, né? Poderá ser na glande que vai se dirigir a coronária, ou então a frontal, ou laríngeo, né? Se, por exemplo, ver que está atendendo a comunicação psicofônica, poderá dar passes, né? Aí vai ser a direção da reunião que vai decidir essas ações, né? Para auxiliar o médium em conseguir essa realização. Aqui então nós temos ainda mais 2 páginas desse capítulo. Estamos aí com 10 e 20, 10 e 15. Tudo bem? Está dando para acompanhar bem? Hoje nós estamos com o horário mais à tarde, né? Então vamos até um horário talvez mais cansativo um pouco, né? Mas está dando aqui para fechar o 2º capítulo, né? Os outros capítulos são menores, então vai dar para juntar com o próximo, conforme nós comentamos no início, né? Para que apresente toda a matéria que está destinada aqui a esse estudo, né? Então, vamos prosseguir agora com o seguinte estudo. Comentando as recomendações desse rol, percebemos que parte delas está voltada para contemplar o desejo, seja dos assistentes, seja dos próprios médiuns, de evocar espíritos e de usarem suas faculdades mediúnicas para entrar em contato com entes queridos desencarnados. Entendemos que aquele era o momento de pesquisas empíricas em que a liberdade para evocar espíritos precisava ser estimulada, a fim de que o espiritismo se prodigalizasse mais rapidamente. Podemos afirmar, comparativamente, que a época se caracterizava pela procura de gemas preciosas, através de garimpeiros inexperientes e não por meio de prospecções feitas por especialistas, que os havia muito poucos. Então, como aquela época estava no início da doutrina, né, estava começando, antes de Kardec, tinha comunicações espirituais, mas eram assim, sem um conhecimento de como isso se dava, de que existia um plano espiritual, que essa comunicação precisaria ter um trabalho que as pessoas se preparem para isso, haja silêncio, na mesa, sentado, né? Todos esses processos. Foi Kardec que, em contato com o plano espiritual, foi organizando, foi estabelecendo. Então, criando meios com uma reunião em silêncio, com pouca iluminação, com os médios relaxados, né? Com o dirigente. Foi Kardec que criou esses meios, né? Possibilitando, então, a que o contato com o plano espiritual não fosse de assombração que apareceu não sei onde, para não sei quem, não sei quando, né? Falou alguma coisa, não falou, e sim um trabalho organizado, inclusive com conhecimento para nós que tem espíritos do plano espiritual que necessitam dos médiuns para se comunicarem, porque eles são muito pesados, eles são muito
muito carregados de fluidos. Eles desencarnaram e não se desligaram muito bem da matéria. Precisam. Então, se faz necessário ele se aproximar do médium, ter contato com os fluidos anímicos do médium, para então se comunicar, né? Para então ouvirem as orientações do doutrinador. Porque os espíritos falam com eles não escutam, não dão atenção. Tá? Então, todo esse processo se enriquece com esse estudo que nós estamos fazendo, né, para que vocês sejam, né, agora, médiuns que vão se prestar a esses presos trabalho rico, né, de buscar ajudar essas entidades, né, ou então veículos de entidades adiantadas nos instruindo, né, com relação ao trabalho que está sendo realizado na Casa Espírita ou na vida de cada um de nós. Então, prosseguindo. Parte daquelas recomendações, as que se fundamentam em leis, venceu o tempo, permanecendo inalteradas. Outra era constituída de conselhos, não de leis, próprios para a época em que o Espiritismo surgiu, quando não havia centros espíritas. E o interesse pelas comunicações surgia da vontade pessoal de contatar parentes e amigos desencarnados, principalmente aqueles cujas mensagens pudessem ser sentida no sentido prático, do ponto de vista existencial e afetivo. Então, como não havia as reuniões, havia a ideia de comunicar com parentes. Aí, quando tornou conhecido que o plano espiritual está aqui presente, temos espíritos em todos os locais que nós pensávamos, né? Então, tirou esse lado de objetivar só um contato particular com parentes assim, vocês se disciplinarem, se educarem, conseguirem chegar na reunião, relaxar, para ser veículo da entidade que for destinada pelo plano espiritual para a comunicação e para benefício de vocês, que vão ser veículo, e da entidade que vai se comunicar. Então, é um trabalho organizado, impessoal, onde o médium, então, se desliga, né? Como fala, se aquieta, né? E é veículo do trabalho a ser realizado na noite. Então, como nós temos hoje, né, que nós percebemos na atualidade, que os bons espíritos direcionaram a mediunidade para a psicofonia como tipo de faculdade predominante, por ser mais adequada para as novas finalidades terapêuticas das reuniões mediúnicas, o método das comunicações espontâneas passa a ter preferência sobre o das evocações, e, consequentemente, outros conselhos precisam ser passados aos candidatos à mediunidade. Então, naquele tempo, as comunicações tinham que ser escritas, psicografadas, para registrar, não tinha livros. Então, os livros que Kardec construiu, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, todos foram com comunicações espirituais, né? Então, precisava escrever. Então, o que as entidades trabalhavam com os encarnados? Para desenvolver a mediunidade de psicografia. Então, a grande maioria dos médicos era psicógrafo, porque era para escrever. E Kardec ia lendo todo aquele material. Era um material imenso, mas Kardec tinha essa capacidade. Lia tudo aquilo, ia selecionando e montando as obras, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, né? Hoje, já não é mais o caso, né, de ter bastante psicografia. Existem livros como Chico Xavier, né, que escreveu 500 livros, mas são alguns médios que usam a psicografia. A maioria é psicofonia, porque hoje o trabalho é de conversar com as entidades, né? A doutrina já está codificada, já tem as obras básicas, já tem as obras auxiliares.
Agora é conversar com as entidades. Então, na reunião, os médios devem ser agora mais psicofônicos, né? A psicofonia, que é a mediunidade mais interessante, mais útil hoje. Então, o plano espiritual atua nos médiuns, buscando levar para esse meio de mediunidade. Não quer dizer que não vai ter psicógrafo, nenhum psicógrafo, não quer dizer que não tem nenhum audiente, nenhum vidente, né? Vai ter, mas a grande maioria tende a ser psicofone, seja consciente ou inconsciente. Né? Então, prosseguindo aqui na parte final, médiuns, desprendei-vos do interesse em querer contatar parentes ou amigos, deixar para os bons espíritos o cuidado de selecionar comunicantes. Eles saberão providenciar. Médiuns, prestai-vos às evocações somente em programas de pesquisa com planejamento e avalizada por espíritos superiores. Então, poderá haver uma ocasião que haja necessidade. Vamos supor que aconteça fatos, né, que levem a querer que o espírito do irmão Rodolfo se comunique. Então, devido a esses fatos que aconteceram, essa necessidade de ter um contato com ele não poderá ser evocado, né? É possível, né? Mas vai ser coisa muito rara de acontecer. Então, agora nós vamos passar para a suspensão espontânea dos exercícios. Temos ainda 10 minutos. Este é outro ponto importante, focado por Kardec. O momento de suspender as tentativas de produzir mediunidade, quando estas se mostrarem infrutíferas. Propõe as seguintes situações. Vocês estão tentando e não conseguem essa mediunidade. Quando não aparecem quaisquer sinais de mediunidade depois do exercício prolongado. Não tem nenhum sinal. Você até escreveu alguns pensamentos, mas não aconteceu nada. Nenhuma psicofonia, nenhuma audiência, nenhuma evidência. Então, é uma situação para se pensar em deixar o exercício. Quando se prolongam demasiadamente os exercícios de soltar a mão, promovidos por espírito de menor evolução, para treinar o médium, ou eles degeneram na grafia de sinais ridículos. Então, com esses desenhos sem sentido, então é uma situação que o médium deve deixar aquele exercício, né? Apesar de a citação aplicar-se especificamente à psicografia, podemos imaginar dificuldade equivalente com os médios psicofônicos ou outros. Então, está falando aqui de fazer desenhos sem sentido, mas poderá falar palavras sem sentido. Então, está ali treinando a psicofonia. Pensando na psicofonia, ele relaxa. E começa a falar palavras desconectas, né? Fala montanha, fala papel, fala caderno, e não se juntam, não dá sentido, né? Então, é o motivo de o médium pensar em deixar esse exercício. A postura é recomendada por Allan Kardec interromper voluntariamente o desenvolvimento mediúnico sempre que a faculdade mediúnica esteja sendo alvo do deboche ou utilização desrespeitosa por espíritos mal intencionados, desde quando o médium não tenha sido capaz de impedir o fato, apesar dos renovados esforços e apelos feitos a Deus e ao anjo guardião. Esta é a obrigação moral do médium, que, se preciso for, preferirá renunciar à mediunidade a vê-la mal usada por espíritos que se divertem. Então começa a falar coisas, gracejos, né? Gracejos para o dirigente, para os outros médios ouvirem, né? É porque então o médium acabou se deixando levar por espíritos que facilitaram a comunicação e então elas passam a se utilizar do médium preferencialmente, começam a dificultar
que outras entidades se utilizem do médium e desenvolvam essa capacidade de ser útil à entidade que foi destinada à noite. Ele passa a ser a comunicação ser ocupada só por essa entidade. Então, é um momento de haver uma mudança, porque ele está se atrapalhando, está se deixando ligar a essa entidade que não é evoluída, que está falando grastejo, que está se apossando da mediunidade, daquele que está sendo veículo dessas palavras que são desagradáveis. Quando, ao cabo de alguns meses, nada mais obtém do que coisas insignificantes, ora um sim, ora um não, ou letras sem conexão, diz Kardec, reproduzindo a opinião de um espírito mentor, são médios improdutivos, é perda de tempo. E a recomendação totalmente válida para a psicografia, pensando em termos de transmissão de recados, pura e simplesmente, ou de pesquisa. Então, nesse caso, o médium deve deixar o treinamento, porque ele vê que não tem comunicações. E aí, então, ele poderá estar ali como médium de apoio, né, na casa, porque poucos na reunião são os médios que se comunicam, são médios de atividade mediúnica ativa, né, que está sendo útil ali para o trabalho, mas ele poderá então ser médio de apoio. É uma outra opção, né, que ele colabora com fluidos. Ele está ali, não vai se comunicar, não vai ter evidência, não vai ter audiência, mas ele está colaborando. E com o tempo, né, ele poderá, com melhor concentração, melhor exercício, ser veículo de comunicações que vão acontecer, né? Então, estamos aí no fim da nossa aula, nosso estudo. Já faltam só 3 minutos, né? Quiserem falar mais alguma coisa, quiserem acrescentar, fique à vontade, esperamos. Espero que na próxima aula estejamos juntos aqui, nós, com esse exercício, com essa condição de uma boa aprendizagem, um bom sentido. Não entendi. Poderia repetir? Tá, então, boa noite a vocês, que estejamos aqui novamente na próxima sexta-feira, né? Com satisfação por estar junto com vocês, sendo útil nesse que nosso objetivo de crescer na mediunidade, da identificação da mediunidade, e de sua prática e desenvolvimento. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Obrigado, eu também agradeço. Obrigado. Boa noite, Gisele, e que esteja tudo bem nesse fim de semana, em condições de normalidade. Então, eu faço a prece final e desligo. Elevando nossos pensamentos, agradecemos pela essa oportunidade, que sejamos ajudados, beneficiados com esse recurso que o plano espiritual nos possibilita nesse conhecimento e nesse trabalho, e muito mais é de lá do que de nós mesmos, nessa condição de identificação e prática de nossos dons, de nossa utilidade dentro dos trabalhos e das realizações do plano espiritual e aqui no plano encarnado de que necessitamos. Assim seja.